Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se em Números, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 34. Lembrando que estamos fazendo essa leitura na nova versão transformadora, que diz assim: Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: Façam uma lista de todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão: o clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel; o clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim; o clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim; o clã Zoraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar; o clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade: o clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon; o clã Ragita, assim chamado por causa de seu antepassado Ragi; o clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni; o clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni; o clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri; o clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arodi; o clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá: o clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá; o clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez; o clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas: o clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron; o clã Ramulita, assim chamado por causa de seu antepassado Ramul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar: o clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá; o clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá; o clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazube; o clã Siromita,
assim chamado por causa de seu antepassado Serom. Estes foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seradita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jalelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Jezreelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Eferetita, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zeleofade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, um Deus de ordem, um Deus de famílias, um Deus que estabeleceu um plano eterno de salvação para todos nós em Cristo Jesus, para as nossas famílias. Que as nossas famílias sejam abençoadas por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor.